Bom dia. Então, estamos aqui para mais uma aula com o professor William e a gente vai dar continuidade ao conceito de lentes. Então, na outra aula, a gente viu a teoria, a gente viu como é que funcionavam os raios de luz, classificações das lentes em convergente e divergente. E agora a gente vai quantificar essa nossa teoria. Então, para isso, vamos acompanhar aqui a nossa apresentação. Então, vamos pegar um caso de uma lente convergente. Olha os símbolos aqui da lente, ó. Eles estão em sentidos postos. Então, é uma lente convergente. Mas aqui é só um mero caso para exemplificar o que está acontecendo. Então, a lente ela tem o foco, foco linha, antiprincipal, que é sempre o dobro do foco, e o antiprincipal linha. Então, temos aqui o nosso objeto, que tem tamanho O, e esse objeto ele vai estar a uma distância P da lente. Então, essa distância P é a distância do objeto até a lente, do objeto até a lente. Enquanto que o raio de luz vai vir em paralelo e vai passar pelo foco. Quando eu tiver o outro raio de luz que vai passar pelo centro óptico, esse encontro entre essas duas retas vai formar a minha imagem. E a minha imagem ela vai ter um tamanho I. Então, olha, meu objeto tem tamanho O e minha imagem tem tamanho I. E minha imagem ela vai estar a uma distância da lente, que a gente chama de P'. Então, eu tenho o foco, eu tenho o P, que é a distância do objeto até a lente, e o P', que é da lente até a minha imagem. Eu coloquei aqui para vocês essas nomenclaturas. Então, o F é foco, o P é a distância do objeto até a lente, e o P' é a distância da imagem até a lente. Ok? Eu posso unificar todas elas. Como que eu posso unificar? Fazendo a equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, relembrando, o F é foco, o P é a distância do objeto até a lente, e o P' é da imagem até a lente. Então, todas essas minhas grandezas, olhem aqui, elas vão estar sempre em metros, né? Ou em metros ou em centímetros. Geralmente vai estar em metros. Então, é a distância do objeto, a distância da imagem e o foco. Isso serve para a gente sempre determinar qual vai ser a minha outra variável. Então, ele sempre vai fornecer duas, qualquer uma delas, para a gente sempre achar a terceira. Como trata-se de uma fração, a gente sempre vai ter que trabalhar com MMC, porque aí a gente consegue ter sempre a maior precisão possível. E aí o que acontece? Nesse caso aqui, percebam que meu objeto, ele tem tamanho O e minha imagem tem tamanho I. A minha imagem diminuiu em relação ao objeto. Então, se ele diminuiu, quer dizer que sofreu uma redução. E aí, como é que a gente calcula essa redução também? É só a gente usar a fórmula do aumento linear. Então, como que a gente calcula o aumento linear? I sobre O, que é o tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto, ou colocando menos a distância da imagem até a lente sobre a distância do objeto até a lente. Tudo bem? Esse aumento, ele pode ser positivo, negativo, pode ser menor que 1, pode ser maior que 1. E a gente vai completar aqui a tabela. Então, ó, se o meu foco ele for positivo, a lente é convergente. Se meu foco for negativo, é uma lente divergente. Isso, fiquem cientes que nenhum exercício vai falar para você, ó, a lente é divergente, então o foco tem que ser negativo. Não, ele não vai falar. Ele já vai querer que você saiba que a lente é divergente, o foco é negativo. A mesma coisa vai acontecer para as imagens. Se a imagem for real, ela é positiva, se a imagem for virtual, ela é negativa. Aqui, ó, é a distância. A mesma coisa vai acontecer para o tamanho da imagem. Se ela for direita, ela é positiva. Se ela for invertida, ela é negativa. Então, percebam que nenhum desses casos aqui, o exercício vai falar, ó, cuidado, que a imagem é virtual, ela é negativa, o pelinho é negativo. Não, ele não vai falar. Ele vai falar imagem virtual, então você já tem que saber que é negativo. Lente divergente, foco negativo. Imagem invertida,
ela também vai ser negativa. E antes disso, deixa eu só acrescentar para vocês aqui uma outra coisa, que vai ser em relação ao aumento linear e transversal. Então, foi o que eu falei para vocês, né? Se o aumento ele for maior do que zero, ou seja, se ele for positivo, quer dizer o quê? Ó, opa. Se o aumento for positivo, quer dizer que a imagem permaneceu direita. Não quer dizer que aumentou. Se o aumento for negativo, quer dizer que ela ficou invertida. Então, como é que eu vou saber se ela aumentou ou não? Quando eu fizer o módulo. Como é que eu vou fazer o módulo aqui? Deixa eu ver se tem alguma forma, não. Eu vou usar o L. O módulo de A for maior do que 1, aí ele aumentou. Agora, se o módulo de A for menor do que ficar entre 0 e 1, aí ele diminuiu. Opa. Diminuiu. Tudo bem? Então a gente não pode olhar só para o sinal do aumento, a gente tem que olhar sempre por o módulo. Tá ok? Então, se esse módulo deu maior do que 1, ele aumentou. Se deu menor entre 0 e 1, é porque ele diminuiu. E agora a gente tem que ver a vergência da lente. Então é muito comum a gente falar assim, eu sofro de miopia, então eu tenho que usar um óculos de 3 graus. Você falar 3 graus fisicamente está errado. Porque o que acontece? Se você é míope, você usa uma lente divergente. Lentes divergentes, elas apresentam um foco negativo. E elas vão ser menos 3 dioptrias, que a gente vai ver mais para frente. Então, o que seria essa vergência da lente, né? Essa vergente é 1 sobre o foco. Então, vai ser o foco da lente convergente ou o foco da lente aqui é o foco da lente convergente, né? Ou o foco da lente divergente. Lembrando então que essa vergência, ela vai ser medida em dioptrias. Sua abreviação vai ser de dioptrias. Então ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um grau de menos 2, quer dizer que aqui vai ficar menos 2. Então, o foco dela é meio. Quer dizer que ela consegue enxergar perfeitamente, sem o uso de nenhuma lente, até meio metro, que seria 50 centímetros. Então é sempre proporcional? Sempre proporcional. Quanto maior for a avergência da sua lente, quer dizer o quê? Que menos você vai conseguir, a uma menor distância, você vai conseguir enxergar um objeto nítido. Eu tenho 5 graus de miopia, ou 5 dioptrias. Quer dizer que eu enxergo 1 sobre 25 sem precisar. 1 sobre 5, que vai dar 0,2. Então eu enxergo 20 centímetros à minha frente. Fora isso, para mim começar a ficar embaçado, vai ficar nebuloso, a gente não vai conseguir ver a imagem. Eu sei que cada um de vocês, a maioria, vai usar óculos, aí é só você fazer 1 sobre o grau que você usa. Essa vai ser a distância que você consegue enxergar sem precisar de nenhuma lente de correção. Muito legal, né? Tá vendo? Física, né, gente? Física, né? E aí, beleza. Professor, eu passei lá com o meu médico, preciso saber qual que vai ser a lente, né? Vocês não vão se preocupar em montar. Só que quem for montar essa lente vai ter que pensar nisso tudo. Então, ela vai ter lá uma lente, ela vai precisar pensar o raio de curvatura, vai precisar pensar no objeto,
na imagem, qual que é o tamanho do seu olho, e assim sucessivamente. Por isso que a lente ela tem que ser sempre personalizada para cada olho, né? E aí, como é que ele calcula essa avergência da lente, né? Vai ser o índice de refração da lente pelo índice de refração do meio, menos 1. Isso é a primeira parte da minha equação. Vezes 1 sobre o raio da lente 1, e aí eu preciso olhar se ela vai ser convexa ou se ela vai ser côncava, mais 1 sobre o raio 2. Então, geralmente, ele vai acoplar essas duas lentes. A minha lente ela vai ser bicôncava, então ela vai ter 2 raios. Minha lente é plano-côncava. A plano, o raio dela vai ser 0. Só vai ter o raio da segunda. E aí, vai ter milhões de possibilidades de você trabalhar. Só que só para a gente lembrar que a vergência, ela nada mais é do que 1 sobre o foco também. Eu posso colocar 1 sobre o foco aqui e fazer a equação dos fabricantes. Então, aqui, essa é toda a parte matemática das contas. Tudo bem? Eu vou parar aqui o vídeo. Então, se você gostou, você se inscreve no canal, deixa o like. E até a próxima. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not